Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje eu tô aqui para falar sobre dois temas, dando continuidade à nossa série sobre inteligência artificial. Esses dois temas são as redes neurais recorrentes e os LSTMs. Esses dois sistemas eles são usados principalmente para reconhecimento de fala, ou Speech Recognizer, ou Recognition, né? E para Natural Language Processing, o processamento de linguagem natural, né? Então a gente está falando aqui basicamente para ambos os casos, né? Essas redes elas são utilizadas para que a gente trate informações em formato de linguagem, em formato principalmente de texto, né? E aí, bom, essas redes, do meu ponto de vista, elas são bastante mais complexas do que as redes neurais convolucionais e do que uma rede neural comum, né? Aquela que a gente chama de vanilla, que é a mais clássica, né? Mas, assim, dá para entender pelo menos conceitualmente como ela funciona. Talvez matematicamente ela é um pouco mais complexa, principalmente pelo processo, né, de retropropagação do erro. Ele é mais complexo, mas no geral, né, dá para a gente explicar aqui de uma forma mais simples, né, e conseguir seguir com outros temas. Essas redes elas são base ali para boa parte do que a gente vai ver na sequência, que são os mecanismos de atenção, os mecanismos de arquitetura de transformers, né? Então, esse é um tema bastante importante para o que a gente vai ver na sequência. E o que a gente vai ver na sequência, né, nos próximos vídeos, que é exatamente isso que eu estava comentando, ele é extremamente importante para os modelos que a gente tem hoje, né? Todos os modelos que a gente tem hoje basicamente são baseados nessa tecnologia, né? Então, vamos para a vinheta aí, para de enrolação, né? E vamos ver o que a gente tem ali. Bom, pessoal, antes de a gente ir de fato aqui para o vídeo, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, isso é muito importante para o canal e principalmente deixem os seus comentários aqui com sugestões, com dúvidas, discutam, né, sobre os temas, porque é muito importante os comentários aqui no YouTube. O YouTube entende que quando vocês comentam a informação aqui, quer dizer que vocês estão interagindo mais. Então comentem aqui no vídeo, porque isso é muito importante para o canal. As redes neurais recorrentes, né, elas têm um histórico aí já longo, né? Existem ali trabalhos desde os anos 20, final dos anos 20, sugerindo arquiteturas de redes neurais recorrentes. Elas popularizou um pouco mais ali depois de toda aquela saga, né, que a gente teve com a volta do backpropagation ali no final dos anos 80. Então ela teve uma volta em alguns trabalhos, principalmente ali no trabalho do David Hummelhart, em 1986, que eu vou deixar o link do trabalho dele aqui na descrição. E depois ali, durante todos os anos 90, a gente teve várias aplicações ali das redes neurais recorrentes, né? Até que em 1997, o Sepp e o Huygens, eles propuseram essa arquitetura que é os LSTMs, e eu vou mostrar aqui o porquê que eles propuseram essa arquitetura, que é uma arquitetura mais complexa, né? E quando a gente está falando dos mecanismos atuais, eles são bem mais baseados nos LSTMs do que nas redes neurais recorrentes, mas obviamente a gente precisa entender esse conceito básico, né? Porque eles são base para os LSTMs, né? Então, vamos lá. Bom, então aqui, né, dando início à explicação das redes neurais recorrentes, vamos pensar no seguinte cenário, né? Eu tenho uma rede neural comum, como aquelas que a gente tinha visto, né, nas aulas anteriores. Eu só simplifiquei um pouco ela aqui, né, nesse diagrama. Então, eu tenho aqui o meu vetor de entrada, que é esse vetor x, né? Ele passa por essa caixinhas são todos os meus neurônios, né? Então, eu tenho ali uma matriz de neurônios, dos quais o meu vetor de entrada vai passar multiplicando. E aqui, no final das contas, eu tenho meu vetor de saída. Então, pensa naquela arquitetura de redes neurais ali multicamadas, né? Onde eu tenho meu vetor de entrada, eu tenho todos os meus neurônios, né, intermediários ali, e eu tenho o meu vetor de saída, que pode ser um vetor ou pode ser um único valor, né? E aí, bom, quando a gente tem um problema como a gente tinha lá na Perceptron multicamadas comum, né? A gente tem um conjunto de entradas, eu tenho um conjunto de saída. Porém, quando a gente está falando de linguagem, né? Principalmente, a gente tem aqui um problema um pouco maior, né? A linguagem ela é uma cadeia de palavras, né?
ou ela pode ser também uma cadeia de letras. Isso significa que eu vou ter um conjunto de entradas e um conjunto de saída no tempo, né? Então eu falo uma determinada palavra ou eu digito uma determinada palavra, né? E eu espero que na sequência venha outra, na sequência venha outra, na sequência venha outra, né? Então eu tenho uma sequência de palavras até que eu forme de fato um texto, por exemplo, né? E aí um exemplo prático disso daqui que eu tô falando é, por exemplo, ali quando você está digitando alguma coisa no seu teclado, você começa a digitar alguma palavra, mandando uma mensagem, por exemplo, via WhatsApp, você começa a escrever uma palavra, né? Você digita algumas letras e ele vai te sugerindo algumas palavras, né? O que isso significa? Você digitou uma letra, ele já fez uma busca com base nas principais palavras que você fala, né? Ou que as pessoas no geral falam, com base no tempo de digitação, né? E aí eu vou selecionando aquelas palavras porque ele entendeu que aquilo ali é uma cadeia temporal de letras, né? Então, as redes neurais recorrentes, elas funcionam de uma forma bem semelhante. Mas pensando naquela arquitetura clássica que a gente tinha de redes neurais, né, basicamente o que eu teria é um vetor de entrada, um vetor de saída, depois eu teria um outro vetor de entrada, um outro vetor de saída, né, na sequência. Então, eu tenho um vetor 1, eu tenho um vetor 2, eu tenho um vetor 3, né, até um vetor n ali, enfim, dado o número de informação que eu estou encadeando ali, né? O grande ponto aqui é que, ok, eu tenho uma informação de entrada, eu tenho uma informação de saída, então se eu estiver escrevendo, por exemplo, um texto, eu teria a primeira palavra, a saída seria a próxima palavra. A próxima palavra, né, a próxima palavra aqui em Y vem como entrada da segunda informação no tempo, e eu tenho uma nova palavra. Incluo a saída dessa segunda palavra aqui, né, e eu tenho a terceira palavra. E assim vai até que eu construa todo o texto, né? Mas entendam aqui que como essa informação, por mais que eu esteja encadeando, né, essa informação com esse fluxo, eu não tenho o contexto, né, em que aquela informação ela está inserida, né? Então, se eu tenho uma palavra aqui, por exemplo, eu informo nesse vetor de entrada ele vai entender aqui como vou, ele vai colocar aqui como vou, ele vai entender ele vai entender como parada, né? Ele vai entendendo coisas aleatórias porque ele vai pegar palavras que mais se aproximam àquele contexto que você tá e ele não vai conseguir formar uma palavra, uma frase, né, de forma coesa, de fato, né? Então, por isso que é importante que eu passe qual que é a sintaxe de informação que está vindo ali de um outro bloco, ou seja, do que se trata, né, a informação que está vindo ali dessa frase, né? E aí que surge, bom, aqui é o que eu estava falando, né? A saída, ela basicamente é uma função do x, assim como naturalmente a gente já tem, mas aí surge o que a gente chama ali de recorrência, né? A recorrência nada mais é do que, além do vetor de entrada que vem da saída anterior, né, porque eu estou encadeando a informação, eu recebo essa informação que é uma informação recorrente, né, que ela transita entre cada uma das redes neurais, né, no tempo, conforme ela vai passando aqui, né? Então esse H1, esse H2, esse H3 são as informações referentes, né, ao que eu tinha dentro desse sistema para ele chegar nessa determinada saída. Então eu passo essa informação para ele aqui, né, ele vai ter como entrar então agora a palavra anterior mais esse vetor de recorrência, né? Para que ele dê a nova saída. Aqui de novo ele vai mantendo esse contexto, né? E vai seguindo ali até que eu tenho de fato aqui a rede neural recorrente, que nada mais é do que a rede neural comum, mas ela vai recebendo esse vetor aqui ou essa matriz de pesos, né? Assim como eu tinha matriz de pesos lá na rede neural artificial comum, eu tenho essa matriz de peso de recorrência, né? Aqui está a representação de fato dessa rede neural recorrente, diferente do que a gente tem ali no anterior, né? Onde eu tenho as informações, as redes sequenciais. A rede neural recorrente ela não é uma sequência, né, um atrás do outro, não são diferentes redes, porque a gente não sabe, por exemplo, quantas palavras a gente vai encadear, né? Então a gente precisa que eu tenha uma rede única, que eu vou recebendo sempre um vetor de entrada diferente,
né? E com base nesse vetor de entrada diferente, ele vai aplicando a recorrência daquela informação que ele recebeu desse vetor de entrada diferente. E aí eu tenho o vetor de entrada mais essa recorrência, eu tenho ali a minha saída em y, né? E aí, bom, aqui eu tenho a informação, né, de que o h de t nada mais é do que uma função de peso, né? Ou seja, ele é uma função aplicada a vários pesos sinápticos, né? Dentro do meu x de t e na minha recorrência anterior, né? Na informação que eu recebi da minha rede no tempo anterior, né? Isso significa, né, obviamente, que o h de t ele é alterado a cada iteração de tempo. Porém, os pesos, né, porém os pesos de recorrência, né, eles não são alterados com o tempo, tá? Aqui eu tenho, então, isso de uma forma um pouco mais clara, como ele funciona ali, né, no tempo. Então, eu tenho o meu vetor de entrada, eu tenho os meus pesos aqui, né, da minha entrada, mais os pesos da minha recorrência, né, de fato. Depois é que eu tenho os pesos da minha saída mais da minha recorrência, e que eu tenho os pesos da minha recorrência de fato, né? Onde eu passo as informações para a próxima camada. Aqui é importante a gente entender que os pesos WXH, WHY, WHH, ele é sempre igual. Esses pesos eles não mudam durante uma geração, durante uma iteração, né? Então, eles só vão ser alterados durante a fase de treinamento, durante o backpropagation, né, recorrente ali. Então, esses pesos eles só são alterados durante a fase de treinamento. Quando eu estou com esse modelo já em produção, esses pesos eles são sempre iguais, e aí o que muda, né, de fato, é a minha entrada, né, e o meu h de t. Né? Tanto que aqui eu explico, né, eu equaciono isso, falando que o h de t ele é uma tangente hiperbólica, né, uma função sigmoidal, onde eu multiplico esses meus pesos pelo meu h de t-1, né? Ou seja, o meu vetor de recorrência o vetor de recorrência anterior, né? Mais o meu peso de entrada vezes a minha entrada de fato. E aí a minha saída, né, nada mais vai ser do que uma matriz de pesos de saída que multiplicam o meu vetor de recorrência, né? E aí, bom, obviamente, cada uma dessas saídas, elas vão possuir um determinado erro, né, durante a fase ali de treinamento, né? Então, eu vou ter um vetor de saída. Esse vetor de saída, eu consigo comparar ele com um vetor desejado, né? Assim como a gente fazia lá nas redes neurais vanilla, né? As redes neurais comuns. Eu calculo um determinado erro, né, para essa saída, né? E depois, no final, eu somo todos esses erros aqui e tenho um erro, de fato, do meu sistema, né, como um todo. Então, de fato, aqui, a retropropagação do erro, o backpropagation, né, ele acontece da mesma forma como a gente faz lá na Perceptron. Obviamente que é mais complexo aqui, né, porque basicamente esse erro ele precisa transitar por cada uma dessas redes, né, vamos chamar assim, redes que formam essa rede recorrente, né? Então ele precisa transitar por todas as fases do processo, por mais que eu tenha um único bloco, né? Que ele tem essa recorrência, eu preciso transitar isso por todos os eventos que aconteceram da recorrência, para que eu consiga ali de fato fazer o ajuste, né, de todos esses pesos sinápticos, né? E aí, bom, uma coisa bastante importante, né? Quando a gente olha para o W de H e H, a gente tem algum problema aqui. Como a retropropagação do erro ela passa multiplicando por esse peso, né, para que ele seja ajustado, o que acontece é que quando esse W de HH ele é muito pequeno, ou seja, ele é menor do que 1, ele é muito menor do que 1, pensa que eu estou multiplicando uma informação por um número pequeno, assim vai ficar pequeno. Então, cada vez que ele passa por um evento de tempo aqui, né, ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Isso faz com que o ajuste, né, dos pesos pelo gradiente, ele seja
mais complexo, mais demorado, né? Porque eu estou multiplicando um número muito pequenininho, né, que é o meu gradiente, para ajustar aqueles pesos. Né? Então, isso significa que o meu gradiente ele começa a desaparecer, né? Que é o problema que a gente chama de vanishing gradient. Né? Então, esse é o principal problema que as LSTMs vêm resolver, porque quando a gente está falando de um array, né? um conjunto de palavras ou de letras que tem um volume muito grande, basicamente o gradiente ele se deteriora muito rápido, né? E a deterioração do gradiente faz com que eu não consiga ajustar os meus pesos sinápticos. Se eu não consigo ajustar os meus pesos sinápticos, né, eu não consigo aprender e, obviamente, que quanto maior, né, essa rede, maior é o meu problema, né, de fato. E a gente tem um problema contrário também. Quando o peso ali, né, de recorrência ele é muito grande, o que acontece é uma explosão, né, do gradiente. Então o gradiente ele passa, né, pela última palavra, ele multiplica pelo número grande, ele vai ficando maior, 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 até que ele, né, praticamente ele explode, né, de fato, e ele vira um número muito grande. E aí os meus pesos eles ficam totalmente sensíveis, né, a essa explosão, e eles começam a ficar muito grandes e não resolver nenhum problema. Né? Para isso, tem algumas formas um pouco mais simples de resolver, que é o backpropagation truncado, né? Então, eu faço a retropropagação do meu erro até um determinado ponto, né? Eu não faço retropropagação do meu erro por todas as etapas, né, da minha rede. E tem também as penalizações, né? Que eu vou penalizando esse gradiente que está aumentando, né? E vou conseguindo ali manter ele dentro de uma gama de controle, né? Uma coisa bastante importante de a gente ressaltar, né, é que basicamente, como a gente está falando de uma rede neural, que é um processo totalmente matemático, as entradas, né, elas precisam ser numéricas. Então, como eu estava falando sobre letras, sobre palavras, né, no final das contas, as entradas não são a palavra puramente, né, ou não são letras puramente. Eu preciso que as entradas sejam números, né, reais, porque eu estou falando de um processo totalmente matemático. Então, para isso, existe um processo que a gente chama de embedding, né, que nada mais é do que eu traduzir aquela minha informação textual para numérica, onde eu posso fazer isso de algumas formas, né? Uma forma que algumas pessoas fazem, que é um pouco mais complexa, né, e acaba fazendo com que o meu sistema ele se torne muito grande, é fazer com que cada vetor ou cada bloco, né, ele seja de fato uma palavra. Então, por exemplo, né, vamos considerar aqui que eu tenho essa matriz, eu teria uma coluna aqui que é a coluna gato, eu tenho a coluna cachorro, eu tenho a coluna pessoa, eu tenho a coluna, enfim, tem várias colunas aqui, e eu assumo como aquilo que aquele objeto, né, que aquela palavra realmente é, e zero para todos os demais. Então, essa é uma das formas, né? E eu tenho uma matriz binária, né, de zeros e uns, onde vai ser aquilo que aquela palavra de fato é, né? E zero é o que aquela palavra não é. Só que pensa que o nosso vocabulário ele é muito grande. Então, fazer esse tipo de processo, né, ele faz com que, obviamente, eu tenho uma matriz muito grande de entrada, né? Eu tenho vetores muito grandes. Então, imagina um vocabulário onde eu tenho 100 mil palavras, 80 mil palavras, né? 200 mil palavras. Eu teria 200 mil colunas de entrada, né, do meu modelo. Então, eu teria um modelo muito complexo. E uma forma de resolver isso, né, é o que a gente vê aqui, né? Eu vou fazendo algumas aproximações de informações que aquela palavra tem, né? E vou criando essas aproximações ali com base numa aproximação meio que matemática, né? Vamos chamar assim. Que é, por exemplo, ali, eu tenho uma tabela onde eu tenho gato, gatinho, né? Cachorro, casas, homem, mulher, rei, rainha, e aí eu vou incluindo as informações. Tá bom, é um ser vivo? Aí eu vou dando notas, né, para se é um ser vivo ou não. Então vejam aqui que, por exemplo, a casa, ela tá com menos 0,8, ou seja, a casa ela é muito não um ser vivo, né? Ela tá muito distante dos demais porque os demais são ser vivo. Depois eu tenho que é um felino, é um humano, o gênero, né? Realeza, é um verbo, tá no plural. Então eu vou trazendo essas características, né? E aí eu vou dando valores, né, reais para essas características, né, com base ali na aproximação dessas informações. E aí no final das contas, quando eu tenho aqui, por exemplo, né, gato e o Kiren, né, que é vamos chamar aqui de gatinho, eles estão muito próximos, né?
Bom, então o Long Short Term, né, Memory, ele basicamente é um sistema ali que ele se baseia, né, nas redes neurais recorrentes. Eles funcionam de uma forma bastante semelhante, né, porém ele inclui ali um fator de memória, né. Esse fator de memória ele vem principalmente para resolver o problema ali do Vanishing Gradient, né. Na verdade, o problema do Vanishing Gradient ele é resolvido por um sistema de gates, né, que eu vou explicar melhor aqui como isso funciona no Long Short Term Memory. E o Vanishing Gradient, né, ele acaba sendo resolvido, né, por essa condição de memória e principalmente por aquelas condições de esquecimento que eu também vou explicar aqui, que é controlada por esses gates, né. E basicamente o que ele faz é, ele carrega a memória daquela informação que de fato interessa e ele esquece toda aquela informação que não tem relevância para ele, né. E isso faz com que eu consiga trabalhar com informações maiores, mais volumosas, né? Porque eu esqueço parte daquela informação que não é relevante para mim, eu só carrego o que de fato traz uma contextuação interessante, né? Isso é importante porque quando a gente está falando dos modelos, dos grandes modelos, né, de linguagem principalmente, até o GPT-3, né? O GPT-3 ele foi treinado ali com boa parte da informação que a gente tem disponível hoje na internet, né? Então isso significa um volume gigantesco de informação. Então eu preciso, né, que o meu modelo ele seja, ele não tenha nesse problema do Vanishing Gradient, senão logo no começo ali do problema ele já vai quebrar, né? Vamos chamar assim. Basicamente eu tenho aqui as diferenças, né, entre eles. Aqui eu tenho a rede neural recorrente, então eu tinha minha entrada, eu tinha o meu vetor ali, né, de recorrência anterior, eles ambos passam ali por uma função sigmoidal, em tangente hiperbólica, né, e aí eles me gerava tanto uma saída quanto uma informação, né, que era alimentada ali na próxima iteração, né, que essa saída aqui virava essa entrada aqui, né, para a próxima informação temporal, né. O Long Short Term Memory ele é bastante mais complexo, mas se a gente olha para como essa informação ela tá, né, disponível aqui, a gente vê que esse caminho ele continua existindo, né? Então eu tenho aqui o x de t, o h de t-1, ambos passam pela minha informação, né, da minha tangente hiperbólica aqui, ó, é minha informação original, né? E aí ela vai aqui para esse ponto, né? Tem aqui meu h de t e meu y de t. Essa informação ela continua. Porém aqui eu incluo, né, principalmente três gates, né, que são portões de se essa informação ela vai ou não passar, que é esse primeiro portão, que é o portão do esquecimento, ou seja, eu vou esquecer a memória que ele tem da iteração anterior, né, ou não, ou ela vai passar, se a memória ela é importante, vai ser somada aqui a outras informações. Eu tenho esse meu outro gate aqui de memória, né? Ou seja, eu vou ativar a minha entrada mais o que vinha ali da iteração anterior. Vai passar pela tangente hiperbólica aqui, vai seguir esse meu processo, né? E eu tenho o meu último gate aqui, que é o meu gate de saída, né? Se eu vou ativar ou não essa minha saída. E aí ele, basicamente, né? Ele é controlado, né? Na verdade, essa saída, ela vem da somatória da memória, do esquecimento, mais da memória, né? Passando aqui pela essa tangente hiperbólica, né? E aí ele pode sair aqui pela minha saída de fato e pela minha informação de recorrência aqui, né? Pelo meu vetor de recorrência. A memória, né, para a próxima iteração, ela vem aqui direto dessa somatória, né? Tanto do esquecimento quanto da memória, que ela passa direto, né, por esse caminho aqui. E aí, bom, esses gates, né, esses portões, eles são ativados ali por essas funções sigmoidais, né? Então, tenho essa função sigmoidal e essa função sigmoidal, sendo que essa primeira, ela ativa ou não, né, esse gate de esquecimento, a segunda, ela ativa ou não esse gate de memória, e a terceira, que ela ativa ou não esse gate de output. Elas são funções sigmoidais diferentes, né? Então, para cada um dessas chaves ali, né, eu vou ter, por mais que eu tenha a mesma entrada, né, que é o h de t-1 e o x de t, ou seja, a minha entrada e o meu vetor de recorrência anterior, né, por mais que eu tenha a mesma entrada nessas três chaves, elas têm funções diferentes, né, então eu posso ativar uma e não ativar as outras e vice-versa, né, isso pode acontecer no meu processo. Então, basicamente, o Long Short Term Memory ele funciona dessa forma, né, fazendo com que eu
carregue, né, de certa forma, essa memória aqui, além do meu vetor de recorrência. E essa memória, ela traz ali informações importantes, principalmente de sintaxe, né, dessa minha frase, que faz com que eu não tenha aquele problema ali do Vanish Gradient quando eu estou fazendo ali esse backpropagation. Eu não vou entrar no mérito de como o backpropagation é feito aqui no Long Short Term Memory, porque é bastante complexo, mas basicamente ali, né, na base do confia, isso daqui funciona muito bem para esses problemas mais complexos, né, de um volume maior textual, né. O Long Short Term Memory, ele ainda não é ali o ideal, né, basicamente os sistemas atuais eles se baseiam muito no LSTM, mas ele não é mais ali o modelo mais atual, né, para esse tipo de problema, mas ele já resolve muito bem, né, até ali 2016, né, por ali, mais ou menos nessa época, né, esse daqui era o modelo que era usado e funcionava muito bem, né, tanto que ali sugestões de palavras que a gente recebe no celular, por e-mail ou coisa do tipo, quando a gente está digitando alguma coisa, funciona super bem, né, e até, enfim, algumas outras aplicações que eu vou comentar até aqui. As redes neurais recorrentes, né, e os LSTMs, eles têm algumas aplicações, né, e algumas limitações também que eu vou comentar aqui, e vai ser importante para uma introdução ali para os próximos temas, né. Bom, a gente tem então algumas aplicações, né, de 1 para 1 ali, que seria uma classificação binária, que é da forma como a gente faz ali as classificações até nas redes neurais vanilla, né? Então é uma classificação binária, eu tenho uma entrada, eu tenho uma determinada saída. Eu tenho o muitos para um, né? Então eu tenho várias informações, por exemplo, aqui eu tenho várias palavras, né? Ou seja, um texto, e a minha saída ela é única, que é, por exemplo, uma análise de sentimentos, né? Que é o Sentimental Analysis, que é uma das principais aplicações do NLP. Né? Então ele lê uma frase ou um texto ou alguma coisa do tipo e ele classifica se essa informação é uma informação positiva, se é uma informação negativa, se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, né? Com base nessa cadeia de palavras. Eu tenho o um para muitos, né? Então, por exemplo, ali no Image Caption, né? Que é legenda de imagens, então eu tenho como entrada uma imagem, e eu tenho como saída várias palavras, né? Ou tokens, como a gente chama, né? Cada token é uma palavra, esse token é aquilo que a gente faz lá no embedding, a gente converte para uma informação matemática, né? E eu tenho o muitos para muitos, como por exemplo uma tradução de texto, né? Então eu tenho um texto em inglês, eu tenho como saída um texto em português, né? Então eu tenho essa possibilidade do muito para muitos, né? Algumas coisas aqui que são importantes, né? De limitações ali, tanto das redes neurais recorrentes quanto do LSTM, é que elas são muito lentas, né? Porque eu não consigo paralelizar esse meu processo, principalmente de aprendizado dessas redes. E ela não tem ali a memória de longo prazo, né? Como ela não tem essa memória de longo prazo, que é aquilo que a gente comentou, que é o principal problema das redes neurais recorrentes. Os LSTMs, eles corrigem parte disso, mas quando a gente está falando ali de um volume gigantesco de textos, ela ainda tem um problema em relação a isso. Né? Como ele não tem essa memória ali de longo prazo, porque durante as interações a informação ela vai se perdendo, ele se torna algo complexo, né, para algumas aplicações ali que são muito robustas, né? Então isso traz ali de certa forma uma limitação para esses modelos. Bom pessoal, então a gente passou ali pelas redes neurais recorrentes e pelos LSTM, são as principais base, né, para os sistemas atuais que a gente tem de linguagem. Conceitualmente isso é bastante importante, né, a forma como esses sistemas funcionam, porque isso vai auxiliar a gente a entender depois como as ferramentas mais atuais funcionam, né? E a gente se vê ali no próximo vídeo, onde a gente ainda tem vários temas para passar. A gente ainda tem os temas de encoder, decoder, mecanismo de atenção. A gente tem que passar ainda pelos transformers, então tem alguns temas ali cruciais que a gente precisa passar, até que a gente chega no entendimento de fato de como funciona um LLM, né? Um modelo de linguagem complexo, né? E grande, né?
Então, não caiam nessa aí de que a gente não sabe, né, como esses modelos funcionam. Existe muita complexidade, sim, por trás de tudo isso. Existe muita matemática por trás de tudo isso, mas, né, obviamente que a gente tem um certo conhecimento de como isso funciona, né?